Zelensky desembarcou em Londres hoje para uma série de reuniões com a liderança britânica e também com Macron e Merkel, que viajaram para lá especialmente para esse encontro. Zelensky está tentando blindar o apoio dos aliados europeus, né? Existe uma preocupação cada vez maior de que os Estados Unidos estejam aumentando a pressão para que Kiev aceite um acordo de paz com termos que, na prática, favorecem a Rússia. Tanto Macron quanto Merkel já manifestaram apoio a Zelensky contra essa possibilidade de um acordo forçado. Mas, como temos visto, a Europa não parece capaz de enfrentar a vontade de Trump. Ontem à noite, ainda dentro do trem a caminho desse encontro, Zelensky gravou um vídeo para os ucranianos. Ele disse que está começando uma nova semana diplomática e listou as prioridades como questões de segurança, pacotes de defesa aérea e financiamento de longo prazo. Ele também falou sobre a necessidade de alinhar uma visão compartilhada para as negociações, né? Gente, o que está claro é que a Ucrânia está vivendo um de seus mais difíceis momentos desde que a guerra começou. Além do avanço lento, mas constante das tropas russas no leste, as cidades ucranianas enfrentam um blackout de várias horas por causa dos ataques contra a rede de energia. Em relação aos encontros e discussões sobre as propostas de paz que Kiev teve com os representantes de Trump, Zelensky classificou como construtivas, mas não fáceis. E parece que isso não deixou a Casa Branca satisfeita, hein? Trump disse ontem que estava decepcionado com Zelensky e chegou a afirmar que o líder ucraniano sequer tinha lido a proposta de paz mais recente apoiada pelos Estados Unidos. Quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, né? Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar, gente, é um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, hein? Possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riou? O Aeroinflate resolve, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, né? E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões. É tecnologia de ponta para quem entende, né, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com o recado dado, vamos continuar, né? Bom, meus amigos, agora vamos dar um pulo no Oriente Médio, hein? Onde parece que a geografia política do Iêmen está sendo reescrita à força. A liderança militar do Conselho de Transição do Sul, o STC, que é apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, tomou o poder em todo o sul do país. Isso acaba abrindo a possibilidade real de o Sul declarar independência e o Iêmen voltar a ser dois estados, né? Algo que não vemos desde 1990. Cerca de 10.000 soldados do STC entraram na semana passada na província de Hadramaut, que é rica em petróleo. Depois eles avançaram para Mará, uma província menos povoada que faz fronteira com o Omã e que nunca tinha estado sob controle deles. Com essas vitórias, o STC agora controla todas as 8 províncias que formavam o antigo Iêmen do Sul. Houve até tensão na fronteira, né? Omã chegou até a fechar a passagem com o Iêmen, exigindo que a bandeira do Sul fosse retirada. Mas no final, acabou tendo que recuar, né? Para a Arábia Saudita, que era o principal ator externo no Iêmen, isso é uma derrota daquelas, hein? Riad retirou suas tropas do Palácio Presidencial na capital do Sul, Aden, e também evacuou o aeroporto. Isso acaba sugerindo que as forças que os sauditas apoiavam dentro do governo reconhecido pelas Nações Unidas foram, pelo menos por agora, derrotadas. O presidente Rachad Al-Walimi fugiu para Riad. Ontem ele se reuniu lá com diplomatas franceses, britânicos e americanos. Alimi pediu que o STC voltasse para os quartéis e disse claramente, abre aspas, rejeitamos quaisquer medidas unilaterais que minem o status legal do Estado e criem uma realidade paralela, fecha aspas. Gente, mas a realidade no terreno é outra, né? Aidarus al-Zubayd, o líder do STC, tem forças militares superiores. Na semana passada, após um sinal que pode ter sido tácito ou explícito, as forças dele tomaram o controle da Petromazila, a maior empresa de petróleo do Iêmen, que é sediada em Hadramaut. Ele está numa posição muito forte para determinar o futuro do país.
Diplomatas ocidentais e as Nações Unidas sempre foram contra a divisão do Iêmen e sempre apoiaram o roteiro saudita para um governo federal. Na semana passada, esses diplomatas tiveram em contato telefônico com o Zubayd para avaliar as intenções dele. Inclusive, chegaram a perguntar sobre as relações dele com a Rússia e o que isso implicaria na batalha contra os Houthis, que, como vocês sabem, né, são apoiadas pelo Irã. Bom, até agora, gente, nenhum país ocidental comentou publicamente e não houve declaração dos Estados Unidos, ao menos até a hora em que gravei esse vídeo. Existe ainda a questão de duas províncias fora das fronteiras tradicionais do sul, né? Taiz e Maribe, que não estão sob controle dos Houthis. O STC pode oferecer a elas um status de protetorado para garantir que não caiam nas mãos dos inimigos do norte. Maísa Sujah Aldin, analista sênior do Centro de Estudos Estratégicos de Sanaa, disse que esse é provavelmente o maior ponto de virada desde a queda da capital Sanaa em 2015. Segundo ela, isso pode revirar as alianças regionais, colocando os Emirados em conflito com a Arábia Saudita. Para os sauditas, a preocupação agora é o policiamento das fronteiras, né? Lembrando os ataques passados dos Houthis. Bom, dizem que os Emirados Árabes deram o sinal verde para o STC agir depois que ficaram irritados com um pedido da Arábia Saudita a Donald Trump. Os sauditas queriam que Trump intervisse para acabar com a guerra civil no Sudão. O problema é que essa crise no Sudão, gente, gerou muita publicidade negativa para os Emirados, né? Isso por causa das acusações de que eles armaram as forças de apoio rápido, que, como já comentamos por diversas vezes aqui no canal, são acusadas de crimes de guerra em Darfur. Agora, gente, vamos para a Nigéria com uma atualização importante sobre a crise de segurança por lá. O governo nigeriano conseguiu resgatar 100 crianças em idade escolar que tinham sido sequestradas no mês passado da escola católica St. Mary, no centro do país. A confirmação veio de Daniel Atori, porta-voz da Associação Cristã da Nigéria no estado do Níger, e também de oficiais do governo nessa segunda-feira. Segundo uma fonte das Nações Unidas ouvida pela agência AFP, essas 100 crianças chegaram à capital Abuja e devem ser entregues ao governo do estado de Níger amanhã. O jornal The Guardian da Nigéria informou que elas estão passando por avaliações médicas e serão reunidas com as famílias em breve. Bom, não sei se vocês se lembram, mas foram 303 estudantes e 12 professores que foram sequestrados naquele dia, né? 50 conseguiram escapar logo nos dias seguintes. Com esses 100 libertados agora, é provável que 153 estudantes e os 12 professores ainda estejam em cativeiro. E não é só lá, né? Dias antes desse caso, homens armados sequestraram 25 alunas da escola secundária abrangente para meninas do governo, na cidade de Maga, no estado vizinho de Kebbi, a uns 170 quilômetros de distância. O porta-voz da igreja, Daniel Atori, disse que eles estavam rezando e esperando pelo retorno e que, se for verdade, é uma notícia animadora. Mas ele fez uma ressalva, disse que a igreja não foi oficialmente notificada pelo governo federal ainda. Esses sequestros, gente, são os piores desde que mais de 270 meninas foram levadas de Chibok em 2014. No total, mais de 1.400 estudantes nigerianos foram sequestrados em quase uma dúzia de incidentes separados desde então. O contexto político disso explodiu recentemente com a declaração de Trump, né? Ele disse que os cristãos da Nigéria estão enfrentando um Genô pontinho pontinho. E Trump ameaçou inclusive cortar a ajuda à Nigéria e até mencionou intervenção militar, alegando que o país falha em proteger os cristãos. Aí o governo da Nigéria rebateu, né? Ele disse que todas as fés são afetadas por essa violência e que a maioria das vítimas não é da população cristã. Bom, gente, só para contextualizar vocês, a Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes e, segundo o Pew Research Center, os muçulmanos são 56% da população e os cristãos pouco mais de 43%. E o conflito armado, que já dura mais de 15 anos, tem ficado confinado principalmente ao nordeste do país, que é de maioria muçulmana. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.